Discovery na escola. Neste episódio de Discovery na escola, conheça as múmias do deserto peruano. As múmias do deserto peruano. Junto com os arqueólogos que procuram desvendar os segredos dos chiribaias. Veja os problemas dos arqueólogos por causa da pilhagem de tumbas. E mais, saiba como as novas tecnologias permitem um entendimento melhor da cultura e do estilo de vida dos chiribaias. Fique atento às perguntas, atividades e pesquisas depois de cada bloco. Índice: As múmias do deserto peruano, partes 1 e 2. Pense nisso antes de ver As múmias do deserto peruano, parte 1. Como os membros importantes da sociedade egípcia eram preparados para a vida após a morte? Ao longo do programa, compare esses preparativos com aqueles feitos pelos chiribaias. De que forma a visão dos chiribaias sobre a vida após a morte difere da visão dos egípcios? Discovery na escola apresenta As múmias do deserto peruano, parte 1. Discovery na escola. O sul do Peru é um território árido, castigado pelo sol, um dos últimos lugares do planeta onde a vida seria possível. Mas as areias do deserto de Atacama contrariam essa teoria. Estas encostas estéreis revelam um tesouro mais valioso que o ouro, artefatos e corpos mumificados de um povo que dominou esta terra 1000 anos atrás. Esse povo se chamava Chiribaia. As múmias do deserto peruano. Preservados pelo clima árido e pela areia seca do deserto, os corpos foram mumificados naturalmente. Para os arqueólogos, são representantes silenciosos, mas contundentes de uma outra era. Um oásis verde e estreito no Vale do Ilo foi o segredo para a sobrevivência dos chiribaias. Localizado no extremo sul do Peru, junto do deserto de Atacama, o vale foi moldado pelas águas fecundas do rio Osmore. Os chiribaias ocuparam todo o vale, da costa do Pacífico até 40 quilômetros continente adentro. Mais de 600 anos depois que eles desapareceram, a bioantropóloga doutora Sônia Guilhem está encontrando novos dados sobre os chiribaias, uma cultura praticamente desconhecida, mesmo para os peruanos. Até 30 mil pessoas podem ter vivido aqui no Vale do Ilo, mas não há construções ou monumentos que ajudem a decifrar seu passado. Os chiribaias ocupavam as encostas acima do vale, mas suas casas de bambu e barro não resistiram ao tempo. Tudo que os cientistas podem saber sobre essas pessoas provém de seus túmulos. Sônia e uma equipe de arqueólogos estão escavando as areias dos cemitérios dos chiribaias em busca de pistas sobre sua história e seu modo de vida. Mas a motivação deles vai além da busca de conhecimento. Uma onda de saques tomou conta do vale. Das tumbas mais valiosas dos chiribaias surgiu a irresistível atração do ouro. Xícaras artesanais com asas trabalhadas, brincos, ornamentos em forma de pena, machados artesanalmente produzidos. É difícil encontrar esses objetos valiosos nas tumbas dos chiribaias, mas os poucos que surgiram deram início a uma grande onda de saques. A região chamada de Alta, ou Planalto, é a mais saqueada. Elevando-se sobre o Vale do Ilo, sua posição protegida levou os arqueólogos a concluir que esta pode ter sido a capital dos chiribaias. A maior parte do ouro foi encontrada aqui. Ganância, gente gananciosa. Foi uma tumba atrás da outra. Eles
abriam as tumbas, pegavam o tecido das múmias ou pegavam as múmias e diziam que o ouro estava na boca dos mortos. E assim, eles separavam o crânio do resto do corpo e abriam o crânio. Este é um saque recente. Isto aqui era uma múmia há poucos dias. O osso branqueou por causa da exposição ao sol, mas veja a gordura, os tecidos macios e a pele. Uma imagem lamentável. É horrível, é muito triste e realmente nos aborrece muito não ter como impedir. As colinas acima do rio Osmore abrigam milhares de tumbas, poucos metros abaixo da superfície. Embora não seja possível evitar o ataque dos saqueadores, Sônia e seus colegas passaram os últimos 5 anos tentando se antecipar a eles. Este ano, num outro sítio chamado Barra, a equipe criou um esquema simples de sessões com 2 ou 4 metros quadrados. É uma área pequena, mas eles sabem, por experiências anteriores, que devem encontrar pelo menos 12 tumbas. Estes cemitérios lotados indicam que havia aqui uma população grande. Em alguns lugares, os túmulos ficam uns em cima dos outros. Debaixo das pedras que compõem o piso de uma tumba e o teto de outra, Sônia espera encontrar uma múmia bem preservada. As câmaras mortuárias não são elaboradas. Normalmente não passam de um buraco na areia. As tumbas mais sofisticadas são retangulares. As paredes são cobertas de pedras rudimentares. Mas a simplicidade da obra nem sempre significa que a escavação será fácil. O solo ao redor é muito fofo, vai deslizando e dificulta o trabalho ali. Dá para saber o que vai cair. Então, se eles não tiverem cuidado, o solo pode deslizar e será um desastre. É muito perigoso. Precisa de ajuda aí? As lajes de pedra que formam o teto são cuidadosamente retiradas, mas não há sinal de corpos. Em vez disso, Sônia e sua equipe encontram mais areia, que se infiltrou na tumba ao longo dos séculos. Tem muita areia e muita sujeira lá embaixo. A tumba ainda pode conter uma múmia, mas para encontrá-la, os arqueólogos terão de limpar toda a câmara, tirando uma pá de areia por vez, e devem terminar ao anoitecer. Nós sempre trabalhamos antes dos saqueadores ou depois deles. Quando abrimos uma área, precisamos terminar a escavação no mesmo dia. Senão, o local fica aberto para os saqueadores. Na segunda sessão, outro túmulo continha um corpo, mas este não era humano. Era uma lhama sacrificada. Enterrada no lugar de honra, ela talvez representasse um recurso valioso da população. Tem muita terra. Na equipe de Sônia está Jane Wheeler, arqueóloga e zoóloga da Universidade de São Marcos, em Lima. Sua especialidade é a análise de múmias de animais. Nas outras vezes, encontramos a cabeça, os pés da lhama. E as orelhas, mas nunca o animal inteiro. E olha só, estava à sua espera. Estava à sua espera. Estes dentes parecem definitivos. É um animal mais velho, com certeza. O que eles faziam para matar o animal era dar uma pancada na testa, causando concussão e fraturas e matando o animal. Ele era enterrado quase que imediatamente, antes que o corpo ficasse rígido. Horas depois que eles retiraram as pedras do teto, os artefatos finalmente começam a aparecer na tumba retangular. São oferendas para um morto que está mais abaixo. Sônia recebe os tubos de bambu de uma flauta, instrumento precursor de outros ainda usados na região dos Andes.
Esta é a segunda camada. Com certeza havia música no mundo dos tiribaias. E esta é a parte de baixo deste instrumento musical. Todos os objetos são embalados e catalogados conforme saem da tumba. A descoberta seguinte é a cabeça de uma lhama marrom. Este animal também foi sacrificado no momento do enterro. A família provavelmente dividiu a carne do resto do corpo no banquete do funeral. Sem dúvida, os objetos mais incríveis revelados nesta tumba são vasos de cerâmica, detalhadamente decorados com formas geométricas. Os recipientes eram usados para levar água ou talvez para cozinhar. Os tiribaias acreditavam que precisariam desses objetos domésticos na outra vida. Muitas tumbas têm pelo menos uma peça de cerâmica refinada, indicando que havia um grupo de artesãos que produziam cerâmica para todo o vale. Finalmente, no fundo da tumba, estava o corpo de um tiribaia, envolvido em tecido vermelho e empoeirado. É evidente que os membros da família queriam garantir que seu parente estivesse preparado para o outro mundo. Os tiribaias acreditavam que a preservação do corpo garantia longa vida ao espírito e se esforçavam para mantê-lo intacto tanto quanto possível. Eles devem ter percebido que a areia do deserto era seu maior aliado. É outro. Este não faz parte deste aqui. Muito do que sabemos diz respeito ao último momento social de um indivíduo, que é a sua partida deste mundo. Sabemos que provavelmente havia um velório, um enterro. Os enterros eram momentos difíceis em que as pessoas se reuniam e quando a importância do indivíduo e da família que ele deixou era reforçada. Os enterros também servem para os vivos, não somente para o morto. O que vemos nestes cemitérios é o comportamento humano. Podemos sentir o pesar na atmosfera. Tudo que os arqueólogos encontram no campo é levado para o complexo de pesquisas do Centro Malki, que fica bem perto do sítio de Barra. Ele abriga uma das mais incríveis coleções de povos antigos do Ocidente. Cerca de 400 múmias e os esqueletos de outros 4.000 tiribaias são cuidadosamente catalogados e guardados no centro. Uma das maiores preocupações da equipe do Centro Malki é a preservação. Antes de ser guardada para estudos posteriores, cada múmia é limpa por um técnico. As camadas de pó e areia acumuladas são retiradas com delicados movimentos de pincel. Gerardo Carpio, diretor de campo da equipe, cuida da conservação das cerâmicas. Com água filtrada, ele tira a sujeira e revela a beleza abstrata dos desenhos. Num mundo em que não havia palavras, as formas e padrões que enfeitam a cerâmica representam uma linguagem de identificação. Os pontos brancos na borda deste recipiente são uma espécie de marca dos tiribaias. Pigmentos de óxido metálico eram usados pelos artesãos para criar formas geométricas coloridas. A tumba da múmia encontrada no dia anterior é recriada no pátio. Cada oferenda é colocada na mesma posição em que foi encontrada na tumba. Nossa tarefa não é só recuperar objetos ou restos humanos. Tentamos reconstruir a atividade humana, reconstruir rituais. Eles estavam dando alguma coisa para esta pessoa levar para o outro mundo. Objetos para se distrair, modelos do que era importante em sua atividade econômica. Tudo isto acompanharia a pessoa na outra vida.
Esta pessoa foi enterrada com oferendas típicas dos Tiribaias, incluindo 8 vasos de cerâmica e as cabeças de 2 lhamas sacrificadas. A lã desses animais pode ter sido usada para fazer os tecidos e bolsas que foram enterrados com o corpo. É provável que os Tiribaias usassem mais que roupas refinadas. Chapéus fantásticos foram encontrados em algumas tumbas, enfeitados com penas de aves tropicais que talvez viessem da floresta tropical amazônica, a quase 500 quilômetros de distância. Alguns chapéus são enfeitados com pelos de lhama. Outros são redondos e feitos de lã. Oferendas de comida são comuns em muitos túmulos. Mesmo escurecidos e desidratados por muitos anos sob a terra, o milho, as batatas, os pimentões e os grãos deste prato ainda parecem muito semelhantes a alimentos frescos das plantações atuais de Hilo. Embora o deserto cumpra bem o seu papel, nem todos os corpos mumificados de Tiribaias resistiram. Os ossos encontrados ainda contêm muitos dados, e nas mãos certas podem ajudar cientistas como Rox Walker a reconstituir a vida e a morte de indivíduos que faziam parte dessa população. Estes são os restos de uma jovem Tiribaia. É muito provável que não tenha sido enterrada de imediato, por isso o corpo ficou vulnerável à decomposição. Ou algum tipo de umidade invadiu seu túmulo, impedindo o processo de mumificação. A reconstituição anatômica dos ossos leva horas. Roxy e a bioarqueóloga doutora Jane Burkstra fazem parte de uma equipe internacional que veio para o Centro Malky conferir uma abordagem multidisciplinar ao estudo dos Tiribaias. Olhe, cabelo comprido. Sônia disse que cabelo comprido era comum entre os homens. Mas, se você olhar de lado, o perfil parece uma cabeça de mulher. E a pelvis? Com certeza é feminina. Esta parte aqui do osso que chamamos de epífise não está fundida, está formada, ossificada. Mas esta linha aqui indica que a idade era de 18 a 21 anos. Os indicativos de idade são bem consistentes. São, sim. Ela estava no final da adolescência. Você tem ideia da causa da morte? Eu acho, observando e dando um palpite, que foi uma tuberculose muito ativa que veio do sistema respiratório. A espinha dorsal ficou deformada, porque a infecção se estabeleceu e consumiu suas vértebras. Não há estrutura vertebral aqui. A infecção realmente destruiu toda esta parte. Ela ficou corcunda. Ela precisava abaixar, andava com a coluna curvada. Não conseguia ficar ereta, como nós. Os Tiribaias estão entre os primeiros povos pré-colombianos a mostrar sinais indiscutíveis de tuberculose. A doença normalmente começa nos pulmões. No caso desta jovem, a bactéria migrou para as vértebras, causando abscessos nos ossos. Com o tempo, os ossos delicados se deterioraram e já não suportavam o peso do corpo. As vértebras foram comprimidas, destruíram a coluna vertebral e ela ficou corcunda. É difícil dizer que ela morreu de tuberculose porque nós não vimos. Pode ter sido outra coisa. Mas ela morreu quando a doença estava ativa. Disso eu tenho certeza. Este ano, os arqueólogos estão se concentrando num outro cemitério que é chamado de El Descanso, o descanso final. Ele fica num trecho de terra bem abaixo do sítio de Alta, a 5 quilômetros das escavações de Barra. Na superfície, o cemitério parece ter escapado das ondas de pilhagem. Ele foi descoberto em meio às obras de um oleoduto na cidade de Hilo, perto dali. Os arqueólogos perceberam que esta encosta solitária tinha mais do que areia, quando as escavadeiras trouxeram à tona ossos humanos. A equipe do Centro Malky conseguiu desviar o oleoduto. Agora, eles esperam escavar antes que a notícia do novo sítio chegue aos saqueadores. Parem no último ponto. Último ponto. Gerardo Carpio e sua equipe escavam esta área.
As medições feitas por ele servem para localizar o sítio de acordo com os mapas e fornecem pontos de referência para calcular onde cada objeto é encontrado quando a escavação começa. Gerardo caminha pelo sítio em busca do melhor local para estabelecer as sessões. Após anos de experiência, ele aprendeu a observar o solo com olhos de arqueólogo e sentir o cheiro com o olfato de arqueólogo. Os sais e nitratos na areia ajudam a conservar o material orgânico encontrado nos túmulos. O tecido macio da múmia, a gordura, a pele e até a lã do tecido que envolve seu corpo ainda exalam cheiro, apesar das centenas de anos sob a terra. O olho treinado de Gerardo também procura escurecimento ou descoloração da areia, outro sinal de algum material orgânico que pode revelar a localização de um túmulo. Antes de começar a escavação, Sônia e parte de sua equipe fazem uma vista a Cerro Baú, um platô de 3,5 km a 3 horas da parte mais alta do Vale do Ilo. O caminho até o topo é conhecido. Foi uma viagem que eles fizeram uma vez antes de começar a trabalhar no novo sítio. Em Cerro Baú, eles fazem um ritual de conexão com os deuses da montanha que são venerados nesta área desde a época dos Tiribaias. As religiões tradicionais continuam vivas nos Andes. Cerro Baú é o centro religioso mais importante desta área. É como se fosse uma catedral. Você vem aqui para entrar em comunhão com essa religião viva. O ritual é eterno. Com pequenas oferendas de comida e folhas de coca, um símbolo sagrado desde a época dos Tiribaias, os arqueólogos fazem reverência aos mortos, pelos quais serão responsáveis em breve. Vamos colocar um pouco aqui, assim. A ansiedade é grande quando a equipe se prepara para escavar o sítio de El Descanso. Seguindo os instintos arqueológicos de Gerardo, eles isolam 2 seções e começam a retirar as primeiras camadas de areia. Nossa atitude num sítio intacto sempre depende da impressão que ele causa. O que vamos fazer? Vamos escavar e tentar retirar o máximo de material possível ou vamos deixá-lo como está, sem dizer nada a ninguém? Talvez assim o local fique protegido. É sempre uma angústia que sufoca a emoção, porque os saqueadores vêm e são mais fortes. Infelizmente, os arqueólogos percebem que aqui também os saqueadores causaram muitos estragos. O primeiro túmulo deixa claro que o que se imaginava ser um sítio intacto, na verdade, já foi pilhado. A cabeça estava separada porque eles vasculharam aqui à procura de joias e objetos junto ao corpo. Mexeram em tudo, mas sabiam onde estavam os objetos. Se encontraram ou não, quem sabe. Mas deixaram a cerâmica, não se interessaram por ela nem pelos outros objetos. A cerâmica vale bastante no mercado negro hoje. Como as peças não foram levadas, o saque aconteceu não muito depois que o corpo foi enterrado. Séculos atrás, os ladrões ignoravam a cerâmica, que não tinha valor. As múmias do deserto peruano, fim da parte 1. Agora que você viu As Múmias do Deserto Peruano, parte 1, fale sobre o seguinte. Discuta os objetos que eram enterrados com as múmias dos Tiribaias. O que eles revelam sobre os valores, a cultura e o estilo de vida dessa civilização antiga? Por que esses objetos são importantes para os arqueólogos?
Agora tente isso. Desenhe um vaso de argila. Nas laterais dele, desenhe 5 imagens que simbolizem aspectos da sua vida. Troque seu desenho com um colega. Analise o vaso como se você fosse um arqueólogo. Para saber mais, Discovery na Escola sugere Secrets of the Alpaca Mummies, neste site da internet. Peça ajuda a um bibliotecário para explorar os diversos recursos que sua biblioteca tem a oferecer. Pense nisso antes de ver As Múmias do Deserto Peruano, parte 2. Pense em como a tecnologia nos permite entender o funcionamento do corpo humano. Ao longo do programa, veja como as ferramentas da medicina moderna são usadas para desvendar os mistérios das múmias. Por que essas ferramentas são eficazes? Discovery na Escola apresenta As Múmias do Deserto Peruano, parte 2. Discovery na Escola. As Múmias do Deserto Peruano, parte 2. No sítio de Barra, uma outra tumba foi encontrada. O posicionamento das pedras do teto indica que é uma câmara muito bem construída. A expectativa é que o local esteja bem preservado. Tem bastante pedra. Os arqueólogos não se decepcionam. A tumba retangular abriga uma múmia intacta, totalmente envolvida em tecido listrado. Como na tumba da múmia vermelha escavada em Barra, aqui também há partes de lhama entre as oferendas. Em vez da cabeça, os cascos devem representar o animal. As patas de uma lhama marrom. 1, 2, 3, 4. Uma lhama inteira neste pó. Sônia e sua equipe acabam de adicionar mais um membro à família de Chiribaias. Nós somos responsáveis pelos restos destes mortos e seus artefatos. Temos que agir como se fossem nossos. Eles fazem parte da nossa vida, da nossa história. Na época em que essas pessoas viveram, entre 900 e 1350 d.C., o Vale do Ilo tinha uma aparência bem diferente. Nas margens do rio Osmor, o solo mais fértil era usado para o cultivo de alimentos cujas safras foram abundantes por mais de um milênio. Os Chiribaias desviavam a água para uma série de plataformas onde eles viviam em casas de bambu e barro. Aqui eles enterravam seus entes queridos em cemitérios próximos às suas casas. As lhamas criadas em currais ali perto eram fundamentais para a economia, além de ser parte integrante de suas vidas. As lhamas eram como membros da família para eles. Também faziam parte de atividades religiosas especiais, porque eram entregues como oferendas. Elas eram sacrificadas e oferecidas aos deuses. Eram muito importantes para os Chiribaias. Os animais mais fracos do rebanho serviam de alimento, enquanto os mais fortes eram criados para prover a melhor lã que já existiu nos Andes. Os Chiribaias usavam vegetais para fazer tingimentos e eram ótimos tecelões, criando tecidos elaborados com diversos padrões diferentes. A poucos quilômetros dos acampamentos dos Chiribaias fica o Oceano Pacífico, outra fonte inestimável de alimento.
Para complementar as plantações cultivadas no oásis, os tiribaias exploravam o mar. Em grandes balsas, atravessavam a arrebentação e jogavam redes feitas de lã ao longo da costa. Da praia, puxavam a rede e pegavam o que pudessem. Dessa forma, os tiribaias maximizavam os recursos disponíveis neste território isolado. A viagem até o centro de pesquisas é bem curta, mas é uma jornada que nenhum dos tiribaias poderia ter imaginado. Os cientistas chegam ao centro Malki e levam para dentro o que provavelmente será a última múmia que eles encontrarão este ano. Jerry Conlog e Ron Beckett, ambos da faculdade Quinnipiac em Connecticut, ajudaram a criar novas técnicas para radiografar as múmias em campo. As imagens obtidas vão dar aos cientistas do Centro Malki uma ideia prévia do que existe debaixo do tecido. Deste lado vai ser uma imagem perfeita. Vamos colocar o número. Bom, e agora, olho no relógio. Começando agora. Certo. Agora é só revelar o filme e ficar torcendo. Pronto? Está pronto? Na sala escura do Centro Malki, as radiografias são reveladas em poucos minutos. A sutura no crânio não está bem cicatrizada, mas parece que não há resquícios do cérebro. Os ossos da múmia aparecem claramente na imagem. Surpreendentemente, a radiografia também revela o contorno de um objeto que parece um vaso com uma alça. Se eu entendi direito, isto aqui é a cavidade torácica. As costelas estão envolvendo o... Ela se curva. Em torno do vaso. Já vi outros casos em que eles retiraram os pulmões e o fígado e limparam tudo e puseram lã e objetos lá dentro. Então, eu acho que este é um corpo embalsamado e que vale a pena tirar o tecido para confirmar. São poucos os casos como este, não é? Nem todas as múmias são abertas quando encontradas. Algumas ficam guardadas para estudos posteriores. Mas o objeto mostrado pela radiografia é um indicativo importante de que este corpo foi embalsamado ou preparado artificialmente, um procedimento pouco comum para os tiribaias. Na verdade, apenas 7 das 500 múmias examinadas no Centro Malki receberam esse tratamento especial. Em geral, como no caso desta jovem, o corpo era mumificado graças à aridez do deserto. A presença de sais de nitrato na areia também contribuiu para esta extraordinária preservação. Os compostos químicos reduziam o nível de oxigênio dentro das tumbas dos tiribaias, impedindo o desenvolvimento de bactérias que teriam acelerado o processo de decomposição. A escassez de múmias artificiais indica que só os membros importantes da sociedade recebiam esse cuidado especial. Encontrar mais um corpo embalsamado é uma descoberta significativa. Isso. Espere, eu acho que está estragando o penteado dela. Vamos usar um instrumento. Vamos usar um instrumento. Prontinho, vamos usar isto aqui. Pronto, pode puxar.
É um rosto difícil de interpretar. Alguns fios brancos de cabelo ficaram dourados, como os meus. Mas não com o mesmo processo. Vai ser difícil passar a abertura da blusa pela cabeça. Vai ser bem complicado. Sônia estudou medicina por vários anos em Lima. Agora ela tem a chance de aplicar a mais recente tecnologia da área no estudo das múmias dos Chiribaias. Ron Beckett trouxe com ele do Peru um endoscópio, um tubo flexível de metal com uma lâmpada e uma mini câmera instaladas na ponta do instrumento. Com esse aparelho, Sônia e Ron podem examinar o interior da múmia e, com sorte, confirmar a localização do vaso de cerâmica revelado pela radiografia. Está vendo? Ron encontra uma abertura na parte inferior do corpo. Com uma série de alavancas que funcionam como um joystick, ele controla o endoscópio, direcionando o movimento do tubo e da câmera. Mais fundo. Bom, podemos sair um pouco daí e ir para o lado de fora. Por essa abertura, posso passar por ali. Navegando pelas complexas passagens do interior da múmia, Ron encontra rapidamente a cavidade abdominal. Olha isso. Sua precisão é inacreditável. O endoscópio indica a presença de lã de lhama, essa parte bege e macia no lado direito da tela. A superfície dourada e meio embaralhada à esquerda são os ossos. As partículas soltas são fragmentos secos de pele e pedaços de lã remexidos pelo endoscópio. Este caminho é bom. Nossa! Está vazio lá dentro. Não há órgãos nem intestinos. Embora esteja claro para Sônia que os órgãos internos foram removidos, eles não conseguem localizar o vaso nessa posição na parte inferior do abdômen. É uma passagem muito estreita. Não sei se consigo chegar ao vaso nesse ângulo. Seria ótimo para ver. Estou com um pouco de dificuldade. Ron examina um outro caminho para o endoscópio, onde a pele está separada da clavícula da múmia. Vi uma possível entrada aqui. Seria conveniente. Obrigado. Uma entrada conveniente. Obrigado. Desta vez, eles encontram o que procuravam. Bem no centro da tela, dá para ver a abertura redonda de um pequeno vaso de cerâmica. Olhe, está vendo? Está Sim. vendo essa parte circular? É a borda do vaso. Vamos descer. A posição do endoscópio e a localização do vaso no corpo não permitem a visão de todo o recipiente, mas eles chegam bem perto e conseguem ver o que há lá dentro. São folhas? São sim. Tem folhas lá dentro. São folhas de coca. Tem coca lá dentro e fora também. Tem uma floresta de folhas aqui. As folhas de coca, que antes eram verdes, com o tempo ficaram murchas e marrons. As pequenas manchas brancas são cristais que se formaram dentro do corpo quando ele foi mumificado por causa dos nitratos. Você sabe, a coca... Vou procurar um ângulo melhor. A coca é uma planta sagrada. Ela é importante nos rituais andinos e... Não me surpreende encontrá-la do lado de fora do corpo ou dentro e em toda a atividade funerária relacionada a esse tratamento do corpo. O endoscópio ajudou a esclarecer o método usado para preparar o corpo deste homem para outra vida. Através de uma incisão no abdômen, os embalsamadores retiraram os órgãos internos, inclusive os pulmões, o fígado, os rins, os intestinos e o estômago. Na cavidade vazia, colocaram um vaso de cerâmica cheio de folhas de coca. O vaso foi colocado sobre as costelas e o espaço restante foi preenchido com chumaços de lã e a incisão foi fechada com pontos. Retirar a última vestimenta da múmia é mais um desafio. Isso vai ser difícil. O tecido está apertado, muito apertado. Parece até couro em algumas partes e não queremos estragar as fibras ou rasgar a pele. Então vamos umedecer um pouco e isso
E isso vai deixar o processo um pouco mais fácil. A técnica funciona. A lã absorve rapidamente a água e fica maleável, embora não esteja saturada. Um pouco mais de paciência. Isso. Mais uma vez, elas protegem os cabelos da múmia antes de tentar retirar a última peça de roupa, uma túnica de lã marrom. O tecido está maleável e desliza sobre a cabeça, revelando finalmente os membros deformados de um homem muito velho. Vamos ver? Sem roupas, a forma extremamente contorcida do corpo fica evidente. Talvez para racionalizar espaço no cemitério lotado, os embalsamadores tenham posicionado os membros para que o corpo ficasse do menor tamanho possível. O tecido está muito apertado. Colocaram o joelho esquerdo debaixo do queixo e ele ficou esmagado. Não é uma posição anatômica. Não tem muita carne nele. É só pele. Ele era bem magro. E aqui está o corte. Eu acho que este foi o fio usado para fechar a incisão do abdômen. Dá para ver os pontos. Dá para ver a fibra aqui em cima. Olha só. Ron tem mais uma tarefa para o endoscópio. A carne se decompôs sob o maxilar inferior, permitindo o acesso à parte de dentro da boca. Vou entrar pela abertura na parte de trás. Agora vamos dar uma olhada na boca. Os dentes estão muito desgastados. Muito desgastados. Isso indica a idade? Bom, a menos que ele comesse areia todos os dias. Já devia estar bem velho. O tecido do palato não existe mais e a superfície é muito espessa. Isso aqui é uma folha? É, aqui e aqui. Parece que ele estava mastigando folhas de coca. Ou ainda havia restos de coca na boca. Juntando tudo, ele era bem velho. Era um homem bem velho. Devia ter 60 ou 70 anos. Acho que ele era importante para as outras pessoas, porque elas empregaram muito esforço e muito tempo para que este homem continuasse a fazer parte das suas vidas depois de morto. Este homem viveu em algum momento no período de 500 anos em que os tiribaias ocuparam o Vale do Hilo. É possível calcular exatamente quando, datando alguma coisa que esteja enterrada com essa múmia. Esta preservação é extraordinária. Os arqueólogos podem lidar com um material que tem pelo menos 1000 anos de idade e pode ser aberto. É flexível. Mas é preciso ter cuidado. As folhas de coca são típicas. Estas são folhas de coca, certamente. Temos técnicas que nos permitem trabalhar com pouco material, o que é ótimo. A técnica mais eficaz para determinar a idade de objetos antigos é o método do carbono 14. Mas a tecnologia necessária para esse processo está além do que o Centro Malk pode oferecer. Então, Sônia precisa enviar as amostras para as instalações do laboratório Geochrom, em Boston, Massachusetts. As folhas de coca são desidratadas e embaladas num tubo de quartzo. O
tubo é preenchido com oxigênio e depois aquecido com maçarico. Quando as folhas queimam, são convertidas em dióxido de carbono. O gás atravessa um sistema de sifões de vidro, onde é resfriado, purificado e depois congelado com nitrogênio líquido. Uma substância com aparência de neve é tudo que resta. Depois, a amostra passa por diversas metamorfoses, alternando entre o estado líquido e o gasoso. Alex Terkinski, diretor do Laboratório de Radiocarbono, acompanha este processo altamente sensível. O objetivo é extrair carbono 14 puro, um elemento radioativo encontrado em todos os seres vivos. As plantas e todos os animais e homens que se alimentam delas continuam com o carbono 14 no corpo até a morte. Nesse momento, o carbono radioativo começa a se fragmentar em ritmo constante. Medindo a quantidade de carbono 14 que resta no organismo, Alex pode determinar há quanto tempo ele morreu. A máquina é capaz de analisar materiais de até 55 mil anos atrás. Quando o carbono 14 extraído das folhas de coca é analisado, surge uma curva no gráfico. Quanto mais alta a curva, maior a quantidade de carbono 14 presente na amostra e, portanto, mais novo é o material. O espectro... Das folhas de coca? O espectro das folhas de coca nós já calculamos. São 600 anos com margem de erro de uns 40. Isso indica que essa pessoa morreu entre 1350 e 1450 depois de Cristo, bem perto dos últimos dias da cultura tiribaia. Um dia os cientistas vão encontrar múmias de todas as fases da história dos tiribaias e um quadro mais detalhado da evolução de sua cultura começará a ser traçado. Uma coisa nós podemos aprender com essas pessoas. Há 1000 anos, neste pequeno oásis, elas conseguiam recursos suficientes não só para sobreviver, mas para viver pacificamente, cercadas de cores, de arte, de música e de amor. Como sempre acontece ao final das escavações, a equipe enche de areia os túmulos dos tiribaias. É um procedimento comum, mas para Sônia tem um significado especial. Acho que é a minha posição não só como arqueóloga, mas como peruana e como descendente desse povo. Preciso ter certeza de que essa herança será respeitada. Obviamente, o objetivo dessa luta contínua não é apenas o respeito, mas a proteção. Eles esperam que, ao encobrir os sinais de seu trabalho, possam esconder os corpos de pessoas que vêm com paz e com um motivo bem menos louvável para interromper o silêncio deste cemitério no deserto. Continue assistindo. Temas para discussão e atividades, além de fontes de pesquisa sobre as múmias do deserto peruano a seguir, em Discovery na Escola. Agora que você viu As Múmias do Deserto Peruano, parte 2, fale sobre o seguinte. Quando os arqueólogos examinam minuciosamente as múmias dos tiribaias, eles também procuram preservá-las. Que métodos são usados quando eles examinam as múmias? Discuta as dificuldades em estudar um objeto como esse sem que ele seja alterado de alguma forma. Agora, tente isso. Faça um gráfico com uma coluna de observações e outra de hipóteses. Depois uma linha para a moça e outra para a velha. Anote as hipóteses e observações que os arqueólogos fizeram sobre cada múmia no programa. Para saber mais, Discovery na Escola sugere Desert Mummies of Peru.
neste site da internet. Peça ajuda a um bibliotecário para explorar os diversos recursos que sua biblioteca tem a oferecer.